Olá, seja bem-vindo à nossa aula de equações paramétricas de planos. Aqui nós vamos trabalhar as equações de planos em função da parametrização em relação a um vetor. Antes de mais nada, nós vamos falar de alguns planos, cujas equações são triviais. Então, o gráfico da equação x igual a no sistema de coordenadas x, y, z consiste em todos os pontos da forma a, y e z, onde y e z são arbitrários. O ponto a, 0 e 0 é um destes pontos. O mesmo se aplica aos planos y igual a b e z igual a c. Nós vamos mostrar aqui no GeoGebra, tá, alguns desses planos. Para representar um plano como este no GeoGebra, nós podemos aqui digitar uma letra, por exemplo, letra A, estou pondo A maiúsculo, pode ser minúsculo também, não há nenhum problema nisso. E se eu digitar aqui, por exemplo, x igual a 1, você vai já perceber a representação do plano, tá, aqui no GeoGebra. Então, são todos os planos x igual a alguma constante, vai ser um plano que vai ser paralelo ao plano YZ e vai interceptar o eixo x nesse valor que foi escolhido na equação. Se eu editar isso daqui, colocar, por exemplo, x igual a menos 2, a gente já vai perceber um plano que está lá atrás. Então, está lá em verde claro, a gente pode perceber esse plano aqui. Ó. Tá certo? O mesmo vale para os outros planos. Se eu, por exemplo, colocar y igual a menos 2, vai mudar. Então, eu já vou ter o plano aqui. E se eu colocar z igual y igual a menos 2 ou y igual a qualquer valor, vai ser paralelo, plano paralelo a xz passando por menos 2. Editando, se eu colocar z igual, por exemplo, a 3, aí nós já vamos ter um plano passando por z igual a 3, paralelo ao plano xy. Tá? Então, aqui para ilustrar esses planos principais. Voltando aqui à nossa folha, determina-se um plano de modo único a partir de um ponto desse plano e de um vetor perpendicular a esse plano. Esse vetor perpendicular é denominado como normal ao plano, tal qual está a ilustração aqui de um exemplo. N sendo normal ao plano P ou a outros planos paralelos a P. Suponha um plano que passe por um ponto P0, com coordenadas x0, y0 e z0, e que seja perpendicular ao vetor N. N é escolhido essa letra de forma conveniente, representando a normal ao plano. N com componentes A, B e C. Considere os vetores R0, x0, y0 e z0 e R igual a x, y e z. O plano consiste de todos os pontos P de coordenadas x, y e z para os quais R menos R0 é ortogonal a N. Assim, está representado graficamente aqui um plano qualquer. Está representado um vetor normal a esse plano, um ponto P0 fixo, x0, y0 e z0, e um ponto arbitrário P, x, y e z. Há um vetor entre P0 e P, que é o vetor R menos R0, de tal maneira que se N é normal ao plano, então o produto escalar entre N e R menos R0 é igual a zero. Como N tem componentes A, B e C, e R menos R0 tem componentes x menos x0, y menos y0 e z menos e0, isso tem que ser igual a zero, nós chegamos aqui à forma vetorial da equação do plano.
Desenvolvendo o produto escalar, a gente passa a ter A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0 igual a zero. E essa é uma outra forma de se representar a equação do plano, chamada de forma ponto normal. Exemplo 1. Determine uma equação do plano que passa pelo ponto 3, menos 11, 7, e é perpendicular ao vetor n igual a 2, 4 e 5 nas formas. Letra A, forma ponto normal, e letra B, forma vetorial. Muito bem, muito simples, né? A forma ponto normal, nós vamos pegar a componente em x de n, multiplicando x menos a abscissa do ponto, pertencente ao plano, mais 4, que é a componente em y do meu vetor normal, que multiplica y menos a abscissa do ponto pertencente ao plano. No caso, menos 11 dá mais 11. Mais a componente em z, que é 5, multiplica z menos a cota do ponto. Tudo isso igual a zero. Então, essa é a representação da forma de ponto normal. Agora, a representação vetorial é o produto escalar entre 2, 4 e 5 e x menos 3, y mais 11 e z menos 7 igual a zero. Então, está aqui a representação das equações desse plano em particular, nas formas ponto normal e vetorial. Teorema. Se as constantes A, B, C e D forem constantes e se A, B e C não forem todas nulas, então o gráfico da equação ax mais by mais cz mais d é igual a zero é um plano que tem o vetor n igual a B e C como normal. Demonstração para esse teorema: se as constantes A, B e C não são todas nulas, existe pelo menos um ponto x0, y0 e z0, cujas coordenadas satisfaçam a seguinte equação: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Se, por exemplo, b igual a zero, então o ponto 0 menos d sobre b 0 é a solução da equação. O mesmo ocorre se A for igual a zero ou C for igual a zero. Considere um ponto x0, y0 e z0 qualquer que satisfaça a equação do teorema ax0 mais by0 mais cz0 mais d igual a zero. Subtraindo essa equação da equação do teorema, nós ficamos com A, que multiplica x menos x0, mais B, que multiplica y menos y0, mais C, que multiplica z menos z0 igual a zero, que é a forma ponto normal do plano, com o vetor normal n igual a ABC. A equação ax mais by mais cz mais d igual a zero é denominada como a forma geral da equação do plano. No exemplo 2, pede para que a gente determine se os planos 3x menos 4y mais 5z igual a zero e menos 6x mais 8y menos 10z menos 4 igual a zero são paralelos. Para determinar se dois planos são paralelos, uma vez que são conhecidas as suas equações, basta que a gente verifique se os vetores normais aos dois planos são paralelos. Se esses vetores normais aos dois planos forem paralelos, então, os planos assim serão. Então, aqui para resolver esse exercício, primeiro a gente precisa achar um vetor V que é perpendicular, ortogonal ao primeiro plano. Pelo teorema anterior da forma geral da equação do plano, esse vetor é 3, menos 4 e 5. E no caso do segundo plano, vou chamar o vetor de W. Esse vetor é menos 6, 8 e menos 10.
Para verificar se dois vetores são paralelos, a gente divide a abscissa de V pela ordenada de W, dá menos meio. A gente divide a abscissa de V, a ordenada de V pela ordenada de W, também deu menos meio. E a gente divide a cota de V pela cota de W, que também dá menos meio. Como as razões são iguais, os planos são paralelos. Certo? Muito bem. Se eu quiser representar esses vetores no GeoGebra para ter uma visualização do que ocorre, eu consigo fazer. Então, aqui no GeoGebra, já na tela do GeoGebra, né, eu coloco aqui um A, 2 pontos, para falar que é o primeiro plano. Vou digitar a equação desse plano. 3x menos 4y mais 5z igual a 0. E vou digitar a equação do segundo plano. B, vou pôr dois pontos aqui, menos 6x mais 8y menos 10z menos 4 igual a 0, teclo Enter. Aqui eu vou tentar rotacionar, né, para mostrar para vocês que os planos realmente são paralelos. Olha aqui, tentar fazer uma visualização aqui da parte dos planos, tá vendo? Então, os planos realmente são paralelos, ok? Agora nós vamos para mais um exemplo. Determina uma equação do plano que passa pelos pontos P1 igual a 1, 2 e menos 1, P2 igual a 2, 3 e 1, e P3 igual a 3, menos 1 e 2. Bem, para determinar a equação que passa por 3 pontos, tem que imaginar esses pontos num espaço tridimensional. Eu preciso de um vetor que seja normal ao plano que contém esses pontos. Para conseguir esse vetor normal, eu vou usar esse princípio aqui. Olha, partindo de P1, eu tenho dois vetores, P1 e P2, que têm coordenadas 1, 1 e 2, e tenho o vetor P1, P3, que tem coordenadas 2, menos 3 e 3. Quando eu faço o produto vetorial entre dois vetores, eu obtenho um terceiro vetor que vai ser ortogonal aos outros dois, aos dois primeiros, né? E se isso acontecer aqui no nosso caso, eu vou ter um vetor, se ele é ortogonal aos outros dois, e os outros dois estão contidos no plano, logo ele vai ser ortogonal ao plano. Então, se você calcular o produto vetorial, você vai ver que vai dar 9i mais j menos 5k. Imaginando esse vetor como ortogonal ao plano e o plano passando por P1, então nós vamos ter a seguinte equação do plano. 9 que multiplica x menos 1, mais y menos 2, menos 5 que multiplica z mais 1, igual a 0. Tá? Uma vez que eu escolho P1, eu tenho que fazer o produto vetorial de dois vetores partindo dele, P1, P2, P1, P3. Não faz sentido, por exemplo, eu pegar P1, P2 e P3, P2. Não vai funcionar. Tá? Eu escolhi o ponto 1 para ser o ponto pertencente ao plano na representação da equação. Eu poderia ter escolhido outro ponto, não haveria problema nisso. Agora nós vamos ver a representação, né, como obter a equação desse plano no GeoGebra. Tá?
Nós podemos obter a equação do plano de duas maneiras. Uma delas é esboçar o vetor que é ortogonal ao plano e um ponto pertencente a esse plano. A outra é digitar a equação do plano. Então, veja, se aqui na linha de comando eu digitar o ponto P que pertence a esse plano, 1, 2 e menos 1, o GeoGebra vai expressar esse ponto, né? Ele está aqui representado, P está aqui. Se eu representar o vetor V, que é normal ao plano, ortogonal ao plano, esse vetor vai ser 9, 1 e menos 5. Então, está aqui, né? Ponto e vetor. Tá? Agora, eu tenho a opção de vir aqui em plano e eu tenho a opção de plano perpendicular. Eu clico no ponto P, que o plano vai passar pelo ponto P, e clico em cima do vetor, que ele vai ser perpendicular a este vetor. Quando eu faço isso, está aqui a representação do meu plano. Então, e fica bem nítido que ele é, né, o vetor ele é ortogonal ao plano. Tá? Agora, e se eu digitar, né, a equação do meu plano, né, como eu obtive anteriormente? Eu vou chamar o meu plano de B maiúsculo. Tá? Vou pôr dois pontos aqui. E vou digitar 9, que multiplica x menos 1, mais y menos 2, menos 5, que multiplica z mais 1, igual a 0. Então, estava com verde claro, né? Agora, a cor do plano escureceu. E se eu analisar, é o mesmo plano. Então, realmente funciona esse conceito que a gente está trabalhando. É verdadeiro. Então, agora nós voltamos à folha, vamos avançar. Tem mais um exemplo, esse é para raciocinar mesmo. É possível determinar a equação de um plano a partir de um de seus pontos e de um vetor paralelo a esse plano? Bom, a resposta é não, tá? Porque um plano que passa por um ponto e é paralelo a um vetor, não é único. Eu posso ter infinitos planos com essa condição. Então, não tem como determinar um plano único que seja pertencente, que contenha um ponto e seja paralelo a um vetor. Agora, um plano que contenha um ponto e perpendicular a um vetor é um plano único. No exemplo 5, pede para que a gente determine se essa reta, a reta x igual a 3 mais 8t, y igual a 4 mais 5t e z igual a menos 3 menos t, é paralela ao plano x menos 3y mais 5z igual a 12. Para determinar se a reta é paralela ao plano, basta analisar o vetor paralelo à reta e o vetor ortogonal ao plano. Se esses dois vetores forem perpendiculares, ortogonais, então a reta vai ser paralela ao plano. Caso contrário, né, se não forem perpendiculares, então a reta não será paralela ao plano. Bem, analisando a equação da reta, vou chamar de vetor V o vetor paralelo a ela. As componentes desse vetor são 8, 5 e menos 1. Analisando a equação do plano, o vetor ortogonal ao plano tem componentes 1, menos 3 e 5. Se nós calcularmos o produto escalar entre V e W, nós vamos constatar que é igual a menos 12, diferente de zero. Para que os vetores sejam ortogonais, o produto tem que ser zero. Então, portanto, a reta não é paralela ao plano.
Mais um exemplo, exemplo 6. Encontre um ponto de interseção entre a reta e o plano. Muito fácil. Para encontrar esse ponto de interseção, eu preciso de um parâmetro t único que atenda a equação do plano. E aí, basta vir aqui, né, e substituir no lugar de x, y e z as parametrizações que foram obtidas para a reta, né, em x, y e z. Então, substituindo na reta, nós vamos ter 3 mais 8t, menos 3 que multiplica 4 mais 5t, mais 5 que multiplica menos 3 menos t, que é igual a 12. Ao resolver essa equação, nós vamos achar t igual a menos 3, e substituindo menos 3 em cada uma, né, das componentes da reta, x, y e z, nós vamos chegar no ponto menos 21, menos 11 e 0. No GeoGebra, esse mesmo exemplo, tá? Nós podemos expressar as duas, a reta, né, e o plano. A equação do plano, eu vou pôr aqui a dois pontos, é x menos 3y mais 5z igual a 12. Então, está aqui o plano. E a reta, eu vou pôr aqui um R, ela tem parâmetros 3 mais 8t, 4 mais 5t e menos 3 menos t. Teclo Enter. Então, aqui devido ao zoom, né, eu não estou vendo ainda uma interseção, mas se eu mudar esse zoom, veja bem, vai ter uma interseção aqui, olha. Agora, qual é essa interseção? O GeoGebra, ele permite que a gente encontre um ponto de interseção. Então, eu vou vir aqui, ó, interseção de dois objetos. Eu vou clicar no plano e vou clicar na reta. Vejam o ponto que ele mostrou. Menos 21, menos 11, 0, que foi exatamente aquilo que a gente encontrou resolvendo, né, na folha. Então, está aqui, né, mostrado na folha, e a gente viu que no GeoGebra funciona também, né, segue o mesmo raciocínio. Bom, avançando com o tema, tá? Agora nós vamos falar de planos concorrentes. Dois planos são concorrentes. Se eles são concorrentes, eles determinam dois ângulos positivos, θ e β, tal que θ está entre 0 e π sobre 2, e β é o suplemento, né, desse ângulo, desse primeiro ângulo θ, que está alfa, mas na verdade é o θ. Se N1 e N2 forem normais aos planos, então, dependendo do sentido de N1 e N2, o ângulo ou é o ângulo entre 1 e N2, ou o ângulo entre N1 e menos N2. Para ambos os casos, o cosseno desse ângulo é a razão entre o produto escalar entre os vetores dividido pelo produto dos módulos desses vetores. Aqui está uma ilustração, tá? O ângulo θ e o seu suplemento. E os vetores normais aos planos, né? N2 normal ao plano 2 e N1 normal ao plano 1. Exemplo 7. Determine o ângulo agudo de interseção dos planos 2x menos 4y mais 4z igual a 7 e 6x mais 2y menos 3z igual a 2. Bom, os vetores ortogonais a esses planos são v, 2 menos 4 e 4, e w, 6, 2 e menos 3. V escalar w é igual a menos 8. Se você resolver, você vai chegar a esse valor. Módulo de V é igual a 6 e módulo de W é igual a 7. Aplicando a fórmula, cosseno do ângulo é o produto escalar
dividido pelo produto dos módulos desses vetores. Então, nós vamos ter aqui menos 4, 21avos. Θ é igual, aproximadamente, 100,98 graus. Como ele pediu o ângulo agudo e não o ângulo obtuso, então é o suplemento de θ. 180 menos 100,98, que vai dar 79,02 graus. No exemplo 8, pede para que a gente encontre uma equação para a reta L de interseção destes mesmos dois planos do exemplo anterior. Então, nós já vimos anteriormente que os vetores ortogonais a esses planos são V, 2 menos 4, 4, e W, 6, 2 e menos 3. Bom, a interseção, a reta de interseção entre esses dois planos, ela é, na verdade, paralela a esses dois planos e, portanto, perpendicular a esses dois vetores aqui. Então, para obter, para obter equação de reta, recordando, recapitulando, nós sempre precisamos de um vetor que seja paralelo à reta. Então, para achar esse vetor paralelo à reta, basta que a gente encontre o produto vetorial entre V e W. Se vocês fizerem os cálculos, vocês vão encontrar o vetor 4i mais 30j menos 16k. Então, eu já tenho um vetor paralelo à reta. Para achar um ponto pertencente a essa reta, basta resolver esse sisteminha que é dado pelas equações dos planos. Então, pode resolver pelo método que quiser, Gauss, Gauss-Jordan, tá? Você vai verificar que, como é de se esperar, como a interseção é uma reta tem infinitos pontos, tá? X, o sistema vai ser indeterminado, x vai ser igual a 1/7 de z, e y vai ser igual a 15/14 de z. Se nós escolhermos z igual a 14, então x vai ser igual a 2 e y vai ser igual a 15. Então, um dos pontos, dessa reta é o ponto 2, 15 e 14. E aí, usando esse ponto e usando as coordenadas desse vetor, nós vamos conseguir achar as equações paramétricas da reta. Então, x igual a 2 mais 4t, y igual a 15 mais 30t, e z igual a 14 menos 16t. Experimentem, coloquem lá as equações desses planos no GeoGebra, determinem a interseção entre os dois objetos, vocês vão achar a reta de interseção, e tentem representar essa reta, vocês vão ver que ela vai coincidir na interseção desses dois planos. Agora nós vamos falar sobre problemas de distância envolvendo planos, tá? Para encerrar esse assunto referente a planos. Existem 3 problemas básicos, relacionados a esse assunto. Obviamente, determinar a distância entre um ponto e um plano, a distância entre dois planos paralelos e a distância entre duas retas reversas. Os 3 problemas estão relacionados. Determinando a distância entre um ponto e um plano, é possível determinar a distância entre dois planos e a distância entre duas retas reversas. Muito bem. Tem um teorema. A distância D entre um ponto P0, X0, Y0 e Z0
e o plano de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero é dada por d igual a módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido por quadrado de a mais quadrado de b mais quadrado de c. A demonstração deste teorema fica como exercício. Aqui nós temos o exemplo 9. No exemplo 9, pede para determinar a distância D entre um ponto 1, menos 4 e 3 e o plano 2x menos 3y mais 6z igual a menos 1. Bom, a equação do plano pode ser reescrita assim, com menos 1 aqui no primeiro membro da igualdade, que vem mais 1. Isso, né, me diz o seguinte, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 3, C igual a 6 e D igual a 1. Aplicando a fórmula, eu vou ter o módulo de A que multiplica x0 mais B que multiplica y0 mais C que multiplica z0 mais D dividido por quadrado de A mais quadrado de B mais quadrado de C. D é igual a 33,49 avos. Se você resolver, você vai chegar nesse valor. Mais um exemplo 10. Né? Os planos x mais 2y menos 2z igual a 3 e 2x mais 4y menos 4z igual a 7 são paralelos, tendo em vista que seus vetores normais, 1, 2 menos 2 e 2, 4 menos 4, são vetores paralelos. Determine a distância entre esses planos. Bem, então são dois planos, vou chamar esse aqui de alfa, vou chamar esse aqui de beta, tá? Em que para você resolver esse problema, você precisa de um ponto pertencente a um dos planos e utiliza-se esse ponto e a equação do outro plano na substituição da fórmula da distância entre ponto e plano. Assim, você vai estar calculando a distância entre os dois planos. Suponhamos que para o plano alfa, você escolha arbitrariamente x igual a 1 e y igual a 1. Isso vai fazer com que z seja igual a 0. Então, você tem o ponto 1, 1 e 0 e vai calcular a distância em relação a desse ponto em relação ao plano beta. Tá? Aplicando na fórmula, eu vou ter módulo de 2 vezes 1, mais 4 vezes 1, menos 4 vezes 0. Né? O D é o 7 passando para o primeiro membro, vai vir menos 7. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais o quadrado de menos 4. D vai ser igual a 1,36 avos. Tá? Se você tivesse pegado um ponto arbitrário de beta e calculado a distância desse ponto em relação a alfa, o resultado seria o mesmo. Né? Façam aí como exercício, né, para ver a validade, né, desse conceito. No exemplo 11, tá? Eu não vou resolver esse exemplo, eu vou deixar ele como exercício, né, para você. Determine a distância entre as retas reversas L1 e L2. A L1 são dadas aí as equações paramétricas de L1 e de L2. Bom, vamos raciocinar. Vou dar a dica para você resolver esse exercício. Você tem dois vetores que são paralelos a L1 e L2. Para que você consiga determinar, né, a distância entre essas duas retas, você vai precisar aí de um vetor normal às duas retas e de um ponto pertencente a uma dessas retas para determinar a equação do plano que contém essa reta. Por exemplo, eu obtenho o vetor normal às duas, e se esse vetor é normal às duas, ele vai ser perpendicular a um plano que contém L1 e é paralelo a L2.
Encontre um ponto para L2 e encontre a equação de L1 que tem essa característica, tá? E você vai estar assim encontrando a distância entre essas retas. Então vou deixar aí para você resolver esse exercício. Assim nós encerramos a nossa aula sobre equações de planos. Espero que você tenha gostado e desejo a você bom